A uia, nome científico, Heteralocha acutirostris, é uma espécie extinta de ave passeriforme, que era endêmica da ilha norte da Nova Zelândia. O último registro confirmado de uma uia foi feito em 1907, embora haja relatos críveis de avistamentos do pássaro no início da década de 1960. Sua extinção teve duas causas principais. A primeira foi a caça excessiva, tanto para a obtenção de peles por colecionadores, como para a retirada de penas da cauda que serviam de enfeite de chapéu. A segunda principal causa foi o desmatamento generalizado das terras baixas da Ilha Norte, por colonos europeus, para pastagens e agricultura. A maioria dessas florestas eram virgens, ecologicamente complexas, e as uias eram incapazes de sobreviver em florestas secundárias. Era uma ave de plumagem azul escura metálica, com uma iridescência esverdeada na superfície superior, especialmente na cabeça. As penas da cauda tinham uma larga faixa branca nas pontas. Foi notável por ter o dimorfismo sexual mais pronunciado em relação ao formato do bico do que qualquer outra espécie de ave no mundo. O bico da fêmea era comprido, fino e arqueado para baixo, enquanto o do macho era curto e robusto, como o de um corvo. Os machos tinham 45 centímetros de comprimento, enquanto que as fêmeas eram um pouco maiores. Ambos possuíam uma distintiva carúncula arredondada e de cor laranja brilhante nas bases laterais do bico. As aves viviam tanto nas florestas de áreas montanhosas, como nas de terras baixas, e acredita-se que elas migravam sazonalmente, vivendo em altitudes mais elevadas no verão. Eram onívoras e comiam insetos adultos, larvas e aranhas, assim como os frutos de um pequeno número de plantas nativas. Machos e fêmeas usavam seus bicos para se alimentar de diferentes maneiras. O macho usava seu bico para esquadrinhar madeira podre, enquanto o bico mais longo e flexível da fêmea era capaz de sondar áreas mais profundas. Embora a uia seja frequentemente mencionada nos livros de biologia e ornitologia, devido a esse impressionante dimorfismo, pouco se sabe sobre sua biologia. Foi pouco estudada antes de ser levada à extinção. Uma das aves extintas mais conhecidas da Nova Zelândia, devido à forma de seu bico e sua beleza, tendo um lugar especial na cultura do povo maori e na tradição oral. O pássaro era considerado sagrado pelos maori, e o uso de sua pele ou penas era reservado para pessoas de elevado status social. O grau com que a uia era conhecida e admirada no país se reflete no grande número de áreas urbanas e acidentes geográficos batizados em sua homenagem. A uia tinha uma plumagem negra tendendo ao verde metálico, e uma distintiva carúncula arredondada, e de cor laranja brilhante nas bases laterais do bico. Em ambos os sexos, os olhos eram castanhos. O bico era branco marfim, acinzentado na base. As pernas e os pés eram longos e de cor cinza azulado, enquanto as garras eram castanhas claras. A ave tinha 12 longas penas pretas e brilhantes na cauda, cada uma com uma faixa branca na extremidade de 2,5 a 3 centímetros. Indivíduos imaturos tinham pequenas carúnculas pálidas, uma plumagem sem brilho salpicada de marrom, e uma coloração vermelho acastanhada em direção às pontas brancas das penas da cauda. O bico da fêmea jovem era apenas ligeiramente curvo. Os nativos maoris chamavam determinadas uias de uiariki, que significa ia-chefe. A uiariki tinha uma plumagem acastanhada com listras cinza, e as penas no pescoço e na cabeça eram mais escuras. A uia podia ser encontrado em toda a Ilha Norte antes da chegada dos seres humanos na Nova Zelândia. Estima-se que o povo maori chegou há cerca de 800 anos, e quando os colonizadores europeus começaram a ocupar a região na década de 1840. Destruição do habitat e a caça já haviam reduzido o território ocupado pela ave para apenas o sul da Ilha Norte. No entanto, a pressão de caça dos maoris sobre as uias foi limitada até certo ponto por protocolos tradicionais. A temporada de caça ia de maio a julho, quando a plumagem da ave estava em sua melhor condição, enquanto um ereui que proibia a caça vigorava na primavera e no verão. Com a colonização europeia, a população de uias começou a declinar substancialmente, devido principalmente a dois fatores bem documentados: desmatamento e caça excessiva. Esse é um homem maori do distrito de Auraki usando penas da cauda de uia no cabelo, foto antes de 1886. A caça desenfreada e insustentável não foi apenas motivada pelo dinheiro.
ela também tinha um aspecto filosófico fatalista. Os europeus que viviam na Nova Zelândia tinham a visão de que tudo que era originário da própria colônia, plantas, animais e pessoas, era inferior aos da Europa. Criou-se então a ideia de que as plantas e animais dos ecossistemas florestais da Nova Zelândia seriam rapidamente substituídos por espécies europeias, mais vigorosas e competitivas. Em fevereiro de 1892, a Lei de Proteção de Aves Silvestres foi alterada para incluir a uia, tornando ilegal matar o pássaro, mas sua aplicação não foi levada a sério. Com essa lei, ilhas-santuários foram criadas para abrigar aves nativas ameaçadas, mas os novos santuários de aves, incluindo as ilhas Capti, Little Bowie e Resolution, nunca foram abastecidos com uias. Apesar das tentativas de captura para a posterior transferência, nenhum exemplar da espécie jamais foi transferido. A tentativa na ilha Capti está documentada como sendo particularmente mal gerida. O último avistamento oficial confirmado da ave foi feito em 28 de dezembro de 1907, quando W. Smith viu 3 uias nas florestas das montanhas Tararua. Outros relatos não confirmados, porém bastante credíveis, sugerem que a extinção da espécie aconteceu um pouco mais tarde. Uma área de florestas mistas de faias bem dentro do antigo território da ave, em 28 de dezembro de 1922. Avistamentos de uias também foram relatados nessa região em 1912 e 1913. A possibilidade de uma pequena população de uia ainda existir na área do Ureuera tem sido proposta por alguns investigadores, mas é considerada altamente improvável. Nenhuma expedição recente conseguiu encontrar um único espécime vivo. Portanto, é muito improvável que uma tentativa de clonagem tenha algum sucesso.